Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos contar uma história muito bacana e ela tem muitos bichinhos. Mas antes, vamos fazer uma oração? Senhor, eu te agradeço por esse dia, te agradeço por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Te peço que o Senhor venha consolar o nosso coração, abençoar aquelas pessoas que estão tristes, que o Senhor possa estar tocando, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai. Te agradeço, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Senhor e é o nosso Salvador. E o Senhor está sempre conosco, sempre nos guiando, nos iluminando, nos dando, Senhor, o teu amor, ó Pai. Muito obrigada, Deus, pela tua presença em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Hoje a nossa história está lá em Atos, capítulo 10, e fala de um centurião. Deixa eu achar um centurião. Achei um centurião. O nome do centurião era Cornélio e ele cuidava de 100 soldados. Centurião quer dizer que cuidava de 100 soldados. Mas essa pessoa aqui, ele era muito especial. Cornélio, ele era muito especial. Ele não era judeu, ele era gentio. Ele não era do povo judeu, ele era um soldado da corte italiana. Mas ele era piedoso e ele era temente a Deus. Ele temia o Senhor e ele sempre fazia as orações e ele dava esmolas. O que é esmola? Ele ajudava as pessoas que precisavam. E ele sempre estava orando a Deus. E num desses dias que o Cornélio estava lá, orando ao Senhor, falando com Deus, apareceu um anjo para ele. Imagina, apareceu um anjo para a gente. Era cerca da hora nona que os judeus costumavam orar. E Cornélio ficou olhando para o anjo assim e muito assustado. E ele ficou assim: ai meu Deus, um anjo apareceu para mim. Aí o Cornélio perguntou: que é, Senhor? O que o Senhor quer? E o anjo falou: as tuas orações, a ajuda que você dá às pessoas, subiram até Deus. E Deus gostou disso que você faz. E você agora deve enviar mensageiros a chamar Pedro, aquele Pedro das nossas histórias. Ele está numa casa à beira da praia. E aí, lá foi Cornélio e ele mandou os soldados dele, duas pessoas, chamarem Pedro. E Pedro, deixa eu escolher um Pedro aqui. Aqui, esse vai ser Pedro. Pedro estava na casa de um amigo dele. E ele estava lá na beira da praia, estava muito calor e o Pedro estava com fome. E aí ele subiu para orar também. Pedro também estava orando. Ele subiu no andar de cima da casa e foi fazer uma oração. E lá ele estava orando, orando, mas ele estava com muita fome. E o Pedro teve uma sensação estranha, um êxtase. Então, ele viu o céu aberto, o céu se abriu. Imagina uma oração e a gente ter essa visão, porque Deus também dá visões pra gente, coisas maravilhosas que podem acontecer. E Pedro estava lá naquela visão e começou a aparecer, desceu um lençol com vários tipos de animais, vários bichos. E ali o Pedro olhando aquilo sem entender nada, e apareceu aves do céu, e apareceu vários tipos de bichos lá naquele lençol. E o Pedro olhando aquilo sem entender nada, ele ficou assim assustado, né? Com aquele lençol cheio de bichos. E aí ele ouviu uma voz que dizia: Pedro, mata e come. Nossa! Mas para os judeus, muitos dos animais não podiam ser comidos. Por exemplo, o porquinho. A gente gosta de comer o porquinho, mas para os judeus não podia comer porquinho, porque eles consideravam que era impuro. E Pedro falou: não, Senhor, eu não vou matar, eu não vou comer, porque isso é impuro. E Deus falou com ele de novo: mata e come. E Pedro falou: não, Senhor, eu não vou fazer isso, porque esses animais são impuros, eu não posso comer esses animais. E pela terceira vez, Deus falou com Pedro: Pedro, mata e come. E aí ele falou assim: ao que Deus purificou, não consideres comum.
porque Deus tinha purificado aquelas coisas. E aí, quando Pedro acordou, ele não estava entendendo nada. Ele ficou assim pensando, o que será essa visão, aquele tanto de bicho, aquelas coisas impuras, por que Deus está mandando eu comer aquilo? E aí, enquanto Pedro ainda estava ali, os soldados de Cornélio chegaram lá e bateram a porta e perguntaram: Simão, Pedro está aí? E aí eles foram convidados a entrar na casa de Simão Pedro, na casa que um judeu estava. O gentio foi convidado a entrar. Nossa, isso era muito estranho para aquela época. E aí o Pedro convidou eles e eles entraram e eles ficaram lá na casa de Pedro durante aquela noite. E no dia seguinte saíram todos e foram para a casa de Cornélio. E aí no caminho Pedro foi entendendo o que Deus queria dizer com aquilo. E aí Pedro chegou na casa de Cornélio e começou a falar do amor de Deus para Cornélio. E Cornélio convidou toda a sua família para ouvir o que Pedro tinha a dizer naquele dia. Então, Pedro começou a falar para Cornélio e para toda a sua família do amor de Deus, do amor de Jesus, que Jesus havia morrido e havia ressuscitado. E aí Pedro foi e conversou com eles e foi explicando a palavra de Deus e foi explicando o amor de Deus, e eles aceitaram aquela palavra e eles concordaram com aquela palavra. E aí Pedro falou assim, Pedro foi explicando e de repente o Espírito Santo desceu sobre a vida daquelas pessoas para as quais Pedro estava falando. E todos eles ficaram cheios do Espírito Santo. Então Pedro perguntou, porventura não podereis eles ser batizados também, já que eles receberam o Espírito Santo? E todos eles foram batizados. Pedro entendeu que quando Jesus morreu na cruz para nos salvar, Jesus não morreu apenas para os judeus, ele morreu para todos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador da sua vida. Lá no capítulo 10, no versículo 34, está escrito assim, olha. Então Pedro falou dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Então Pedro percebeu que todas as pessoas que temem ao Senhor, aquelas pessoas que aceitam a Jesus como Salvador, eles também recebem o perdão dos pecados, eles também recebem a salvação, porque Jesus não morreu só pelos judeus, mas ele morreu por todo aquele que fala, eu quero receber Jesus como meu Senhor e Salvador. Então, essa palavra de hoje fala para nós que nós não devemos separar pessoas, porque Deus não separa pessoas, nem pela cor, nem pelo tamanho de cabelo, nem porque é gordinho ou magrinho. Deus não separa ninguém. Deus ama todos e Ele quer que todos o aceitem como Senhor e Salvador das suas vidas, para que Ele possa cuidar, para que Ele possa trazer sempre a alegria de viver, a alegria de estar na presença de Deus. Como Pedro, ele foi lá na casa de Cornélio e ele pregou a palavra de Deus, nós também podemos pregar, para que outras pessoas possam conhecer o amor de Jesus, para que outras pessoas possam entender que Jesus morreu por cada um de nós, para nos dar a salvação. E sobre os bichinhos, eu lembrei de uma música. E é aquela musiquinha que fala: Mom, 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 que foi? Menino, foi Deus que fez o boi. Mom, 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 que foi? Menino, foi Deus que fez o boi. A girafa, fá, o elefante, ti, fez você e eu e muito mais. E no meio disso tudo, o cachorro não ficou para trás. Au, au. Deus fez o céu, fez a terra e o mar, fez as criancinhas que só vivem a brincar. Deus fez o céu, fez a terra e o mar,
fez as criancinhas que só vivem a brincar. A girafa, pá, o elefante, ti, fez você e eu e muito mais. E no meio disso tudo, o cachorro não ficou para trás. Au, au! Eu lembrei desse louvor. Então você hoje pode louvar ao Senhor com a sua alegria, com a sua paz e lembrar de levar também a palavra do Senhor a outras pessoas. Aquelas pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus, aquelas pessoas que ainda não ouviram falar do amor de Jesus. Um beijo para vocês e até o próximo domingo.